Fala pessoal, saúde do idoso, doenças do sistema respiratório, dia 25 de maio de 2020. Antes da gente começar a falar das doenças do sistema respiratório, eu vou passar aqui para vocês uma breve revisão da anatomia e da fisiologia do sistema respiratório. Eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa parte, até porque para você entender como as doenças elas vão agir no organismo, né? Vocês têm que saber um pouco da anatomia e da fisiologia de cada sistema. Vocês vão ver essas matérias em anatomia, mas é importante que a gente relembre. E como o conteúdo ele é denso, né? Vale a pena dar essa revisada antes da gente entrar no tema em si. Então vamos lá. Fisiologia do sistema respiratório. Então o sistema respiratório é definido como um conjunto de órgãos que promovem as trocas gasosas do organismo. E ele vai ter as principais funções. Quais são elas? Primeiro, promover a hematose. Agrava essa palavrinha aqui. O que é hematose? Nada mais é do que realizar a troca gasosa. A troca do gás carbônico pelo oxigênio. Tá? Então o nosso sistema respiratório ele vai realizar a hematose. E ele vai promover um ambiente propício para isso. E tem que ser um ambiente aquecido, umedecido e protegido. E os órgãos que vão compor esse sistema, cada um deles vai ter a sua função. Tá? E a gente vai ver nos próximos slides quais são as funções de cada um e quais são esses órgãos. Outra função, movimentar o ar para dentro e para fora do aparelho respiratório. Tá? Então, para ocorrer a hematose, a gente tem que colocar o ar para dentro e para fora, em movimentos contínuos. Outra função também, identificar odores, isso aqui é importante, tá? Até por uma questão aí evolutiva de sobrevivência. Se um alimento estiver estragado, estiver impróprio para o consumo, a gente vai sentir o mau cheiro e na mesma hora vai recusar aquele alimento. Aí também tem a função de promover a fala, tá? O nosso sistema respiratório. Então aqui a representação, eu vou explicar isso aqui com mais detalhes nos próximos slides. Isso aqui é um alvéolo, é a menor estrutura lá de dentro do nosso pulmão. Então essas trocas gasosas elas vão ocorrer através de um processo que a gente chama de difusão simples. Mas o que seria isso, professor? Difusão nada mais é do que a passagem de uma substância de um ambiente onde ela está mais concentrada para um ambiente onde ela está menos concentrada. Por exemplo, o nosso sangue venoso vai chegar lá no pulmão, pobre em oxigênio. Então o sangue vai chegar aqui, cheio de gás carbônico e com pouquinho oxigênio. E dentro dos nossos alvéolos, quando a gente respira, a gente vai respirar o ar com oxigênio. Então vai ter mais oxigênio no alvéolo do que no sangue. E a difusão é um processo onde a substância ela vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, já que tem menos oxigênio no sangue, o oxigênio ele vai passar naturalmente do alvéolo para o capilar sanguíneo que vai passar aqui por ele. Tá? Então ele vai oxigenar o sangue. E a mesma coisa acontece com o gás carbônico, só que o processo é inverso. Vai ter mais gás carbônico dentro do vaso capilar do que no alvéolo. Então ele vai sair de onde tem mais para onde tem menos. Então tem mais gás carbônico dentro do capilar. Então ele vai, através da difusão, ele vai passar para o alvéolo. E quando você expirar, colocar o ar para fora, você vai eliminar o gás carbônico. Tá? Então isso aí vai depender do gradiente de concentração dessas substâncias. Então, em determinado momento, vai ter uma concentração maior ou menor e a substância sempre vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Porque ela vai procurar estabelecer um equilíbrio, tá? Para as concentrações ficarem iguais. E é por isso que a gente tem que constantemente inspirar e expirar o ar. Porque se a gente inspirar e segurar o ar, essa difusão ela vai acontecer e as concentrações vão se igualar e o sangue vai parar de ser oxigenado. Então é por isso que a gente tem que estar constantemente respirando. Outra coisa importante também a ser falado é a superfície dos nossos pulmões. Para ele, se fosse possível abrir o nosso pulmão e estender toda a superfície de contato que ele tem com o ar,
Isso poderia chegar até 140 metros quadrados, dependendo do tamanho do pulmão. Muitas pessoas moram em casas aí que tem uma metragem até menor do que essa, tá? Então é uma área muito grande de contato, porque a gente necessita dessa troca gasosa ser realizada a todo momento. É um processo vital. Então aqui, ó, nesse slide, como eu falei, o ar não pode ficar estacionado, tá, nos pulmões. Ele tem que ser constantemente movimentado para dentro e para fora, por causa do gradiente de concentração. Tá? Se o ar ficar estacionado aqui, as concentrações do sangue e do ar elas vão se igualar e não vai acontecer mais a troca gasosa. E para auxiliar nessa movimentação do ar, a gente vai ter a presença da musculatura que vai realizar os movimentos ventilatórios. Tá? A musculatura respiratória. Ela consiste no diafragma e nos músculos intercostais. O diafragma, seus pulmões eles ficam presos a esse músculo. Esse músculo aqui ele vai dividir a caixa torácica da cavidade abdominal. Então, quando ele se contrai, ele vai puxar os seus pulmões e vai fazer com que a pressão aqui dentro diminua. Então, o ar vai ser inspirado, ele vai vir do meio externo para o interno. Aí, quando ele relaxa, os pulmões eles sobem, a pressão aumenta e o ar que está ali dentro ele vai sair. Os músculos intercostais, são esses aqui que ficam entre as costelas, eles vão auxiliar também, principalmente nos movimentos de expiração, que é quando a gente coloca o ar para fora dos pulmões. Tá? Então esses dois músculos aqui são os exemplos dos músculos que participam aí da nossa respiração, ou melhor dizendo, da nossa ventilação. Aqui tem uma diferença. O ato de a gente colocar o ar para dentro do pulmão é o ato de ventilar. Quando ocorre a hematose, aí sim que a gente pode dizer que ocorreu a respiração. O nosso sistema respiratório ele pode ser dividido em superior e inferior. No inferior, nós temos aqui o nariz, que é a porção externa, e as porções internas nós temos a cavidade nasal, os sinos ou seios paranasais e a faringe. Tá? Os sinos paranasais ou seios, eles são compartimentos aqui dentro de alguns dos ossos do nosso crânio e da face que possuem ar no seu interior. Aí a gente já vai ver mais para frente qual a função deles. Então a gente tem essa divisão. Esses órgãos aqui fazem parte do sistema respiratório superior. Então vamos falar sobre as cavidades nasais. Qual a função delas? Elas limpam, aquecem e umedecem o ar que entra no nosso corpo. O ar que a gente respira ele precisa ter essas condições de ser quente e úmido. Se a gente respirar um ar impuro, ele vai contaminar os nossos alvéolos pulmonares. E se o ar ele estiver muito seco, ele pode causar lesão nos tecidos internos ali do nosso sistema respiratório, tá? Que é um tecido muito sensível, ele precisa estar sempre umedecido. Se você ficar num ambiente muito seco, você se sente mal, você sente que o nariz fica ressecado, podem ocorrer até sangramentos. Tá? Então é importante que o ar esteja umedecido e limpo. Então aqui nas cavidades nasais, nós temos a presença de algumas estruturas, como por exemplo, a estrutura que é responsável por fazer a gente ter o olfato. Tá? Então nós temos o epitélio olfativo, que é responsável pela identificação dos odores. Aqui a gente tem um corte sagital da parte do crânio, né? E a gente consegue ver nessa região aqui o bulbo olfatório e o nervo olfatório, que vai levar essas informações lá para o cérebro. E é através dessa região aqui que a gente consegue sentir os odores. No interior dessas cavidades, a gente vai encontrar uma grande quantidade de pelos. Aqui, esteticamente, eles são feios, a gente até remove. Mas eles têm uma função ali que é fazer a filtragem do ar e impedir as partículas grandes de entrarem no nosso sistema respiratório. Isso aqui é um mecanismo de defesa, tá, para a filtragem do ar. Sinos paranasais. Então, os sinos paranasais eles são estruturas que contêm no seu interior contém ar. E
nessas estruturas são produzidos, é produzido um muco, que é aquela secreção que mantém as nossas vias respiratórias úmidas. Então é ali que é produzida a umidade das vias respiratórias. Então, a inflamação dessa estrutura dos sinos paranasais, ela vai levar ao quadro que a gente conhece como sinusite, tá? Que causa muito incômodo, é uma situação bem chata para quem tem. Então, ao final da região nasal interna, a gente vai ter o início da faringe. Tá? A faringe é popularmente conhecida como garganta. E a faringe, lembra sempre disso? Ela joga aí nos dois times. Ela é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo. Tá? Gravem isso. Ela faz parte dos dois sistemas, tanto do respiratório quanto do digestivo. Isso geralmente cai em provas, isso aqui é recorrente. Tá? Então fica esperto. Ela apresenta ali paredes laterais que são flexíveis e musculares. Isso aí para possibilitar a deglutição do alimento. Tá? Agora vamos ver algumas estruturas do sistema respiratório inferior. Nós já vimos a do superior, agora vamos ao inferior. Então ele vai ser formado pela laringe, pela traqueia e pelos pulmões direito e esquerdo. E os pulmões, eles vão se subdividir ali nas suas estruturas internas em brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então essa é a divisão do sistema respiratório inferior. Então a primeira estrutura é a laringe. Tá? Ela é bem curtinha e ela é um cilindro cartilaginoso, formado por placas e anéis de cartilagem intermediados por ligamentos e músculos. A maior parte dessas placas é a cartilagem tireoide, então é na laringe que fica a cartilagem onde a gente tem a nossa glândula tireoide. Tá? Então fica na laringe. Ela apresenta também uma proeminência que gera o famoso pomo de Adão, que é o gogó, né? Que a gente sempre observa aí com maior proeminência nos meninos. E também aqui nessa estrutura, na laringe, nós vamos ter as pregas vocais, que a gente pode ver aqui nessa figura. Tá? Então, a laringe, ó, ela é só esse pedacinho aqui, ela é curta. Depois dela a gente já tem a traqueia. Então, ao final da laringe, nós temos a traqueia, tá? Que é esse tubo cilíndrico aqui, que mede em torno de 11 centímetros. Ele é flexível, é composto de anéis cartilaginosos. E ele vai se subdividir nos brônquios direito e esquerdo, que vão adentrar os pulmões. Tá? Então, vem a traqueia, laringe, traqueia, brônquio direito e esquerdo. Aí cada um desses brônquios vai adentrar um dos pulmões. E aí dentro dos pulmões, os brônquios, eles vão se ramificar em bronquíolos, eles vão ficando cada vez menores. E o tecido cartilaginoso vai dar lugar à musculatura lisa. Então os bronquíolos, eles têm a capacidade de se contrair e se dilatar, causando bronquiodilatação e broncoconstricção. Isso aí pode gerar dificuldade respiratória. Nos casos de asma, ocorre essa bronquioconstrição, tá? Representado aqui por essa figura. E lá no finalzinho dos bronquíolos, nós vamos ter os alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa. Eles são a menor estrutura pulmonar. E é onde ocorre também a hematose. E aqui, para a gente finalizar o vídeo, nós vamos falar da pleura, que é uma dupla membrana que recobre os pulmões. A gente tem a pleura visceral, que fica colada no próprio pulmão, e a pleura parietal, que fica colada ao externo e ao músculo diafragma. Ele serve como uma proteção para evitar que ocorra fricção dos tecidos conforme ocorrem os movimentos ventilatórios. E entre as pleuras é produzido um líquido seroso, que serve para lubrificação e para facilitar o deslizamento ali das estruturas dos movimentos respiratórios.